Fala galera, professor Juarez aqui de novo para mais uma aula de geografia, beleza? Hoje a gente vai falar sobre União Europeia, tema importante, então presta atenção, vamos levar isso aí muito a sério. Olha só galera, primeiro de tudo é que União Europeia é um bloco econômico, tá? É o bloco de maior renome, é o bloco de maior importância numa escala mundial, tá? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão diferente dos outros? O que faz dele tão especial? Beleza? Vamos contextualizar aqui. A ideia de blocos econômicos, elas nascem naquele mundo que vocês já viram comigo, que é o mundo que começa a se globalizar, que é o mundo que começa a ficar mais próximo, tá? E os países começaram a perceber que ficar só na disputa, ficar só no embate, gerava muitas consequências, tá? Por exemplo, as guerras que aconteceram na Segunda Guerra Mundial foi disputa territorial, foi disputa ideológica. Então os países começaram a evitar esses processos de disputa e passar a cooperar mais uns com os outros. E quando eles começaram a cooperar mais uns com os outros, eles passaram a criar uma série de acordos, criando esses blocos econômicos, beleza? Eu separei aqui as 4 principais categorias dos blocos econômicos para a gente ver quais são essas categorias, como elas são e por que a União Europeia é o mais diferente de todos os blocos, beleza? Por exemplo, a gente começa um acordo entre países, quando eles vão formar um bloco, com uma zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? É uma coisa muito simples, na verdade, tá? É quando a gente tem uma redução ou uma extinção de todas as tarifas alfandegárias de importação e exportação de um país para o outro. Por exemplo, eu vou pegar o meu produto, vou levar para um outro país, eu tenho um acordo de livre comércio com ele, então o meu produto não vai ser taxado. Ele vai ter o mesmo preço no meu país e o mesmo preço no outro país, beleza? A negociação de mercadorias, a circulação de mercadorias, ela fica muito fácil sendo feita dessa maneira, sendo feita desse jeito, beleza? Em segundo ponto, a gente vai colocar uma coisinha a mais. A gente continua com a área de livre comércio, mas agora a gente vai ter uma união aduaneira. Aí você vai falar, pô, mas qual é a diferença de um para o outro? Vamos pensar que todos os blocos, eles partem de uma zona de livre comércio, uma área de livre comércio, e eles têm como objetivo se tornar uma união econômica e monetária. É o objetivo deles. Ou não, né? Mas alguns têm como objetivo se tornar dessa maneira. Então, na verdade, quando você acrescenta uma coisa, você muda de nome. Qual vai ser o acréscimo que a gente vai ter agora quando a gente vira União Aduaneira? Além da zona de livre comércio, de poder circular com mercadoria de um espaço para o outro tranquilamente, sem problema nenhum, a gente vai criar uma TEC. O que é a TEC? É a Tarifa Externa Comum. Galera, o que é essa tarifa externa comum? É uma proteção para o bloco econômico. Como assim, professor? Fala aí comigo, me explica melhor esse negócio. Desse jeito. Vamos imaginar que eu sou um país, beleza? O meu país é um grande exportador de petróleo. Eu tenho um país vizinho que é meu parceiro de livre comércio e a gente cria uma zona, uma união aduaneira. Ou seja, a minha mercadoria e a dele podem circular tranquilamente uma pela outra, beleza? E agora a gente vai ter uma TEC, essa tarifa externa comum. O que vai ser isso? Nós vamos criar uma barreira de proteção. Uma barreira de proteção contra produtos que chegam de outros países. Por exemplo, se eu comercializo petróleo com ele e ele quiser comprar petróleo de um outro lugar, ele vai ter que pagar uma taxa extra para o petróleo de um outro país entrar no nosso bloco. Deu para entender? Então, criar essa TEC, protege o mercado desses países. Faz com que incentive, cada vez mais a troca de mercadorias entre eles mesmos. Tranquilão? Consequentemente, a gente começa a estreitar os laços. A gente começa a ficar mais próximo, até criar um mercado comum. Galera, o que é um mercado comum? É um bloco econômico que passa a ter uma integração basicamente total. A gente passa a ter circulação de bens, a gente passa a ter circulação de mercadorias, a gente passa a ter circulação de capitais e a gente passa a ter circulação também de pessoas. Pode entrar uma pessoa num lugar, no outro, tranquilamente, de boaça, sem problema nenhum, sem precisar, por exemplo, apresentar passaporte, sem precisar comprovar ser cidadão de determinado lugar para entrar. Você simplesmente pode transitar pelos espaços, beleza? Mercadorias, capitais, bens, tudo vai ser dessa forma, beleza? Você pode até contratar um serviço de um outro país para poder fazer alguma coisa no seu, sem problema nenhum,
beleza? E por último, a gente chega no grande ponto. Qual é o grande ponto? De criar uma união econômica e monetária. O que isso significa? Significa ter a circulação de uma moeda única. Galera, ter moeda única é uma parada muito diferenciada. Por quê? A moeda única ele vai ser muito beneficente para poder comercializar. Imagina, se eu posso entrar no outro lugar tranquilamente, se eu posso circular tranquilamente, viajar para um país para o outro, imagina se eu tenho moedas diferentes. Imagina se eu tenho o franco, o marco, a libra, imagina se eu tenho moedas que são completamente diferentes. Como é que eu vou ficar fazendo o câmbio dessa moeda para poder negociar, para poder comercializar, para poder comprar? Fica tudo muito difícil. Quando eu crio uma moeda única, a parada é diferente. Eu moro em um país, recebo na mesma moeda, de uma outra pessoa que mora no outro país e recebe a mesma moeda. Nós estamos no mesmo bloco. Então eu posso tranquilamente sair do meu país, ir para o outro e comprar tudo sem precisar fazer o câmbio, sem precisar trocar o dinheiro. Cara, olha como isso é muito bom, olha como isso é extremamente importante para a economia. É fundamental para a economia, beleza? Então esse cenário, ele só foi alcançado por um único bloco econômico no mundo. Qual o bloco econômico que alcançou isso? A União Europeia. Olha só, a União Europeia hoje, galera, tem 27 países que vão compor o bloco, beleza? É muito país dentro de um bloco só. A gente tem um bloco aqui na América do Sul, a gente tem um bloco que o Brasil faz parte. E o nome desse bloco é Mercosul, Mercado Comum do Sul. Qual é a diferença? Toda. O Mercosul tem Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela que está suspensa. São 5 países formando esse bloco. Agora, a Europa como um todo, quase todos os países vão estar presentes na União Europeia. Quase todos os países vão estar dentro desse bloco, tendo várias negociações, comércio, tendo um euro circulando, tendo uma importância muito grande dentro desse cenário. Tranquilo? Vamos seguir. Olha o que faz deles muito diferentes, galera. A União Europeia vai ter instituições financeiras, políticas, tá? Legislativas, que são comuns, que são únicas. Cara, eles não perderam a independência. A França continua sendo França, a Alemanha continua sendo Alemanha, a Portugal continua sendo Portugal. Só que a diferença é que eles têm agora uma instituição que trata deles enquanto bloco, enquanto uma nação europeia. Então eles têm um parlamento europeu, eles têm um conselho da União Europeia, eles têm uma comissão europeia, eles têm um conselho europeu de modo geral, eles têm um banco central europeu, eles têm um tribunal de justiça que é da União Europeia, galera. Eles têm até uma questão de controle, europeu dentro daquele espaço. Ou seja, eles têm a independência de serem países individuais, mas eles também constituem uma união não só na questão econômica, mas uma união na questão tributária, na questão da segurança, na questão da ajuda mútua de um com o outro, beleza? A integração ela é quase que total, beleza? Por isso que é tão interessante ter a União Europeia, por isso que é tão interessante esse bloco que a gente tem hoje. Show? Mas de onde ele vem? Como ele surge? O que acontece? Onde ele vive? Onde ele dorme? Coisas desse tipo, né? Na verdade, a União Europeia, galera, tem uma formação muito longa, tá? Uma formação longa e uma formação que é bastante interessante. Por quê? A gente vai ter o primeiro momento ali de integração maior quando nós temos uma ligação entre 3 países que, se eu falar para você que esses 3 países começaram na Europeia, você vai falar, mentira, nem acredito nisso. Nem sabia que isso aí era país. Mas é verdade. Por quê? Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter alguns países que passam a se ajudar mutuamente e criam uma área de livre comércio, uma zona de livre comércio, tá? Quais são esses países? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Tu não sabe nem que Luxemburgo é país, tu não sabe nem onde fica. Então, a gente passa a ter o Benelux. Olha só, Bélgica, Netherlands e Luxemburgo. O Benelux, galera, começa a dar um exemplo muito bom dentro da Europa. Por quê? Eles começam a crescer não mais disputando um com o outro, guerreando um com o outro, mas eles começam a crescer se ajudando. Eu peguei aqui, dei um abraço no meu amigo, vou ajudar ele a fazer o desenvolvimento, a comercializar, a crescer. Então eles passam a se ajudar mutuamente. Esse exemplo é tão interessante que outros países começam a olhar e começam a falar, galera, isso aí é meio interessante, hein? Eu podia me juntar a vocês, fazer aí uma troca e tudo mais, para a gente poder crescer junto, se tornar mais forte.
Então eles aceitam outros membros e eles mudam de nome, obviamente, tá? Eles vão fazer um acordo agora que vai fundamentar também um bloco chamado de SECA. O que é a SECA? É a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Olha só, parece bobeira hoje, tá? Isso foi feito lá em 52, parece muita bobeira hoje. Tu vai falar carvão e aço? Ih, nada demais. Só que vamos pensar carvão e aço em 52 com uma indústria crescendo, com uma indústria ganhando força, com uma indústria siderúrgica, automobilística crescendo demais. Quando você passa a cooperar carvão e aço, quando você passa a dividir zonas de produção de carvão e de aço, você passa a mostrar que você quer realmente cooperar. Você passa a mostrar que se você está fazendo dessa maneira, você quer o crescimento mútuo, você quer a cooperação entre os espaços, beleza? Então se juntam ao Benelux 3 outros países, tá? A gente vai ter a Alemanha, a França e a Itália, lá em 52, se juntando ao Benelux e virando o que a gente conhece como Europa dos 6. Beleza? Afinal, eram 6 países, Europa dos 6, tem tudo a ver. Aí a evolução, ela não para, obviamente, tá? Eles continuam crescendo, eles continuam mantendo a sua importância, e isso vai mostrando para outros países que estão observando o crescimento deles, falando, ih, maneiro esse negócio de cooperação, hein? Pô, queria dar uma ajudada aí, posso cooperar também com o que eu tenho, posso oferecer alguma coisa. Então, vários outros países viram que era importante, viram que era interessante. E em 1957, a gente vai ter a formação do Mercado Comum Europeu, ou então da Comunidade Econômica Europeia. Pode chamar do jeito que você quiser. Os dois são aceitos, as duas formas são vistas por aí, por leituras e qualquer área. A gente vê as duas coisas, tá? Quando a gente passa a ter essa comunidade europeia, comunidade econômica europeia, outros países ingressaram. Quais são esses países? Olha só, a Inglaterra entra nesse espaço, a Irlanda entra nesse espaço, Dinamarca, Grécia, Espanha, Portugal, formando o que nós vamos ter como Europa 2, 12. 6 mais 6, 12 agora formando esse espaço de cooperação dentro da Europa, beleza? Sabe o que é interessante nesse momento? Que quando a gente tem a formação da Europa dos 6, a gente vai ressaltar algo que é importantíssimo. A Europa dos 6, olha só, a Europa dos 12, a gente vai ressaltar algo que é importantíssimo. Qual é essa importância? Que essa comunidade, né, europeia, ela vai possibilitar naquele momento já uma ideia de livre circulação de pessoas entre os países membros. Então, naquele momento, eles já começaram a fazer esse processo de liberar a entrada e saída de pessoas sem fiscalização, desde que eles fossem dos países membros desse mercado comum, dessa comunidade econômica europeia. Beleza? O nome do acordo que dá origem a essa circulação de pessoas é um espaço, né? Schengen ou Schengen, tá? Tanto faz. O espaço Schengen, ele vai ser formado, é um acordo, né, que eles assinaram por países que pertencem à União Europeia e também por países que não pertencem à União Europeia, mas aceitam essa circulação de pessoas pelo território europeu. Sabe uma coisa muito curiosa? Lembra da Inglaterra que fez o processo aí... Inglaterra não, desculpa. Lembra do Reino Unido que fez o processo aí do Brexit, que você viu recentemente, Brexit para lá, Brexit para cá, que negócio é esse esquisito? Então, o Reino Unido nunca assinou o acordo Schengen, nunca, tá? Então, essa ideia que eles falam de circulação de pessoas no território deles é mais ou menos, tá? Não é bem essa verdade toda que a gente vê, não. Vamos lá. Em 1991, a gente vai ter um passo importantíssimo. Um passo decisivo. E que passo é esse, galera? É o Tratado de Maastricht, tá? O Tratado de Maastricht, ele vai estabelecer pra gente um fortalecimento econômico da União Europeia, porque nesse tratado que acontece em 1991, escuta a data que eu tô falando, 1991, eles vão acordar uma moeda única. Mas tu acha que é fácil? Chegasse no dia seguinte, irmão, agora a gente tem uma moeda única, o euro, vem aqui, ó, euro pra cá, euro pra lá. Óbvio que não. Necessita estudo, necessita integração, necessita uma organização. E é por isso que o euro só entrou em vigor lá em 2002, beleza? Embora tenha sido assinado o tratado em 1991, beleza? Desenvolvendo ainda mais esse pouquinho desse espaço. Em 1995, a gente vai ter a entrada de mais 3 países, agora já chamando de União Europeia, beleza? Quais são os países que entram, galera? Suécia, Finlândia e Áustria, formando agora a Europa dos 15. E aí, depois disso,
a força começa a aparecer, o crescimento começa a aparecer, e aí eles abrem a porteira. Por que eles abrem a porteira? Porque em 2004, depois já do estabelecimento do euro, tá, a gente vai ter simplesmente 10 países entrando de uma vez só na União Europeia. Quais são esses 10 países? Países que pertenciam, muitos deles, à antiga União Soviética. Olha que interessante. Países que são do leste europeu, que estavam mais próximos à União Europeia, a União Soviética, começaram a se interessar e se integrar mais com a União Europeia pelo crescimento delas. Vamos lá. Nós temos Polônia, Hungria, República Tcheca, a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, as Ilhas de Malta e o Chipre entrando de uma vez só na União Europeia. Beleza? Passando até aí, quantos países mesmo? Nem sei quantos países. País pra caramba. 25 países, nem sei quantos países a gente vai ter. Mas enfim, a gente tem uma quantidade absurda de países entrando nesse espaço, tá? Aqui a gente tem a zona do euro. Depois vocês dão uma olhadinha melhor no mapa, vocês têm na apostila, sem problema nenhum. Olha lá os países que têm o euro, os países que não têm o euro como moeda, os que vão utilizar o euro e a moeda local, beleza? Vocês vão conseguir ver isso bonitinho. E por fim, finalizando nossa aula, a gente vai ter o momento, né, que a gente chega a 27 países dentro da União Europeia, que vai ser a entrada, né, da Bulgária e da Romênia em 2007, beleza? Por último, para a gente finalizar, a gente vai ter a saída, né, do Reino Unido. Tá? O Reino Unido começa por uma série de motivos internos, começa por uma série de problemas internos, tá? Acreditar que a União Europeia não era mais favorável para eles. Então eles fizeram um referendo popular, eles levantaram uma eleição, né, uma votação popular, o povo foi votar, tá? Para saber se eles permaneciam ou se eles saíam da zona da União Europeia, se eles saíam desse bloco econômico. Tá? Foi votado a saída deles do bloco econômico e esse ano, né, inclusive, eles fizeram esse processo aí de Brexit, esse processo de saída dos britânicos desse bloco. Tranquilo? O que eles alegam para fazer essa saída, galera? A questão da política econômica, eles acham que o Reino Unido sozinho vai se dar muito melhor economicamente do que com a União Europeia, já que eles são a segunda potência da União Europeia, atrás apenas da Alemanha, beleza? Então eles acreditam que o sucesso deles enquanto país, né, enquanto nação, vai ser maior de modo individual, é uma tentativa que eles fazem. A segunda coisa, o comércio, né, que vai ser teoricamente mais favorecido se eles saírem da União Europeia com outros espaços, não só com os países europeus. E a última coisa importante é a questão da imigração. Por medo da entrada, principalmente de pessoas do Oriente Médio, com muito preconceito, com muita xenofobia, o povo acabou escolhendo sair da União Europeia a não ter pessoas, ou ter uma segurança maior, uma preocupação maior na entrada de pessoas dentro dos seus territórios. Tá bom? Aqui a gente tem os países da União Europeia, beleza? Depois olhem também bonitinho para vocês, tem as datas, tudo certinho, mas os países que são membros da União Europeia atualmente. Show de bola? Galera, é isso. Tamo junto, a gente segue na próxima aula. Beijão, até mais, cuidem-se.